Olá, queridos, graça e paz, pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho, uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, uma escola de discípulos, e nós estamos estudando uma série de palavras a respeito da história de Deus e a nossa história. Queridos, esse é o segundo vídeo dessa série, então se você não assistiu o primeiro vídeo, por favor, para aqui, assista o vídeo anterior e depois volta aqui. Nós estamos respondendo qual é o fundamento da nossa vida, e o fundamento da nossa vida é a revelação de quem Jesus Cristo é. E nós falávamos no vídeo anterior que para respondermos essa pergunta, nós precisamos primeiro responder quem é Deus e então quem é o homem, para então finalmente descobrirmos qual é o papel de Jesus na nossa história. E hoje nós vamos responder então quem é Deus. Antes de respondermos, dá uma verificada se você já é inscrito no canal. Se não é inscrito, se inscreva e clica no sininho para receber as notificações e dá os teus 3 Cs. Curta, comenta e compartilhe para nós engajarmos esse vídeo e o YouTube distribuir para o máximo de pessoas possível. Amém? Então vamos lá. Eu separei 3 atributos de Deus. É lógico que tem muitos mais, mas eu quero comentar a respeito desses 3. Trazer um entendimento que nós precisamos ter a respeito de quem é Deus. Primeira coisa, Deus é o Criador. Então o Pai é o Criador. O que significa? Que Ele é o Criador de todas as coisas e, portanto, Ele tem o domínio de todas as coisas. Paulo no Areópago, lá em Atenas, diz assim: estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de coisa alguma, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar. Aqui que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro ou prata ou a pedra esculpida por artífice da imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17, 22 a 31 foi o que eu li. Então, queridos, Paulo aqui no seu discurso, ele não começa falando de amor, ele não começa falando de outra coisa, a não ser dizendo que Deus é o Criador de todas as coisas. Primeira coisa, quando ele foi apresentar o Deus que os homens não conhecem, ele disse: ele é o Criador de todas as coisas, ele é o Senhor de todas as coisas. Nós fomos criados por Ele, nele nós vivemos, nós nos movemos. Então, queridos, Ele é o Criador, portanto, Ele tem o domínio sobre todas as coisas e sobre nós também. Ele é soberano. O vaso não pode dizer ao oleiro o que fazer. Então, queridos, nós não podemos dizer a Deus o que fazer. Ele nos criou, Ele nos formou e Ele sabe o que faz. A gente não pode dizer porque o meu nariz é assim, porque a minha orelha é assim. Ele é o Criador, Ele fez e Ele tem o domínio sobre a sua criação e sobre todas as coisas. Então, nós precisamos partir desse entendimento. Deus é o Criador.
Isso, queridos. Em Romanos 1:20 diz assim: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, para que fiquem indesculpáveis. Queridos, não tem como nós olharmos a criação e não entender que um ser maior, queridos, criou todas as coisas. Você já viu o mar? Deus põe limite, ele diz até aqui. Você já viu o sol? Você já viu a lua? O sol governa o dia, a lua governa a noite. O nosso corpo humano é uma máquina que funciona na mais perfeita sincronia. Então Deus perfeito criou todas as coisas perfeitas. Salmo 19 diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então isso gera temor, querido. Ele é muito grande, ele é muito poderoso, né? Ele tem todo o poder. Então, querido, ali nós precisamos entender que não cabe nenhuma idolatria, porque nós não devemos adorar deuses de prata, de ouro, de madeira, mas nós devemos adorar o único Deus, o único Senhor, porque Ele é o Criador, Ele é o que dá a vida, o fôlego de vida foi Deus quem nos deu. Segundo ponto, Deus, Ele é santo. E para falar da santidade de Deus, o nosso Pai, nós precisamos entender dois aspectos. Primeiro, de que Ele é separado de todo pecado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Deus, Ele separou um povo dentre todas as nações da terra, o povo de Israel, para ser o povo santo, para ser o povo separado, o povo dele. Então, depois, no meio desse povo já santo, já separado, ele preparou um lugar chamado tabernáculo para ser um lugar da sua habitação. Nesse tabernáculo, que era o lugar da sua habitação, um lugar separado do mundo, no meio de um povo separado do mundo, então ele separou um lugar chamado Santo Lugar. E dentro do santo lugar, ele separou um lugar ainda mais santo, chamado lugar santíssimo ou santo dos santos. Então significa que ele é santo, santo, santo. E tanto Isaías quanto João, quando viram o trono de Deus, vários séculos se passaram entre uma visão e outra, viram aqueles que estavam em volta do trono de Deus e eles adoravam aquele que estava sentado no trono, dizendo: santo, santo, santo. Então ele é santo, separado de tudo o que é pecado, de tudo que é imundo, de tudo que é impuro. Ele não se mistura com o pecado, ele não tem comunhão com o pecado. Ele é reto, ele é justo, ele é íntegro, ele é perfeito, ele é santo. Mas nós podemos ir mais além ainda, porque se ele é santo e é separado de tudo aquilo que é pecado, houve um tempo que ele não estava separado do pecado, porque o pecado ainda não havia entrado no mundo. Mas desde já ele também era santo. Então isso significa um conceito ainda mais profundo do que é santidade. É que simplesmente, querido, a santidade de Deus significa que ele é dedicado à sua própria honra e à sua própria glória. Tudo que ele faz é para o louvor da sua glória. Deus Pai desenhou a alma humana com uma necessidade de adoração. E somente quando nós adoramos ao único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, que é santo, 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 nós somos preenchidos e a nossa vida passa a ter sentido. Então, a única coisa que Deus espera de nós é que a gente ame a Ele de todo o coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Então, Deus é o Criador de todas as coisas e Ele é santo. Terceira coisa, o nosso Pai, Ele é justo. E a palavra para justiça no Antigo Testamento, querido, é tzedeque. E não tem a ver com aquilo que nós aprendemos a respeito de justiça no conceito da sociedade onde nós estamos inseridos, onde justiça é igualdade. Não, a justiça de Deus é abençoar os que andam segundo a sua palavra e condenar os que andam
longe da sua palavra, ou os que andam em pecado. Queridos, passando assim a pensar a respeito da justiça de Deus. Por exemplo, querido, se um homem ele estupra uma mulher por 10 minutos, ele vai para um tribunal e ele vai ser condenado a 10 minutos de prisão? Não, ele vai ser condenado a vários anos de prisão. E se ele não se arrepender, querido, ele vai ser condenado à condenação eterna. E isso é justiça de Deus. Por quê, querido? A gente pensa assim, Adão pecou, e o que eu tenho a ver com Adão? Por que agora eu nasci em pecado se quem pecou foi Adão? Nós precisamos entender que Adão, ele era como que um representante da raça humana, um líder federativo. Ele foi o primeiro homem, o primeiro Adão. Então, queridos, por exemplo, hoje nós temos o Lula como presidente do Brasil. Já tivemos o Bolsonaro, já tivemos Dilma, já tivemos Lula outras vezes, Fernando Henrique Cardoso. Ele é o representante federativo. Vamos supor que o Lula lance uma bomba em uma nação. Você acha que a retaliação daquela nação vai ser somente para cima do Lula? Não, vai ser para cima do Brasil, para cima de toda a população. E isso atinge, inclusive, pessoas inocentes. Então, Adão, ele representa a humanidade, e quando ele pecou, é como se toda a humanidade tivesse pecado. E toda a criação sofreu as consequências disso. Mas a Bíblia diz também que pela obediência de um só homem, Jesus, o último Adão, veio o perdão dos pecados e nós fomos abençoados e veio a vida. Então, queridos, eu preciso entender, você precisa entender que a dignidade da pessoa que foi ferida, vamos dizer assim, tem tudo a ver com o nível da punição. Por exemplo, se eu fiz algo a uma pessoa qualquer, a um homem qualquer, uma pessoa qualquer, é um nível de punição. Mas se eu fizer algo contra um policial, por exemplo, ou contra uma autoridade, por exemplo, a punição ela será ainda maior. Então, o nível da dignidade do ofendido vai definir a punição do ofensor. E a Bíblia fala que cada um dos nossos pecados é uma ofensa contra Deus. Então, agora pensa comigo. Se Deus é o Criador de todas as coisas e, portanto, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele é soberano, Ele é digno, Ele é santo, Ele é eternamente digno. Então, Ele é a pessoa mais digna da face da terra, dos céus ou debaixo da terra. Então, queridos, o nível, a dignidade de Deus determina que ofender a dignidade de Deus, a punição do ofensor é uma punição eterna. Queridos, nós vamos ficando por aqui, entendendo que Deus é o Criador, que Deus é santo e que Deus é justo. Amém? Quando Ele condena a Ana Lúcia para um inferno, se a Ana Lúcia não se arrepender dos seus pecados, Ele não está sendo injusto, Ele está sendo completamente justo. Mas respira, não se assuste, nós vamos ficando por aqui e nós vamos dando continuidade a esse assunto, e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado por essa série de palavras. Um beijinho, até o nosso próximo vídeo.